A distância entre as pessoas e os políticos nunca foi tão grande como agora. Hoje, ninguém duvida que a política brasileira precisa mudar. E mudar muito. Mas a pergunta é: por onde essa mudança começa? Há 2 semanas, convidamos pessoas de diferentes idades e ocupações, com diferentes ideias políticas, juntamente com alguns novos políticos de todo o Brasil, para participar de uma conversa que começou com a seguinte pergunta: o que tem que mudar na política brasileira? Você fala de política do jeito que ela é hoje, nós teremos que implodir toda a política e renascer. A política não é um erro. O erro são os políticos. Eu confiei achando que ia mudar e não muda nada. A gente não precisa de política. Não precisamos de uma política. O que precisa ser feito é uma reestruturação, trabalhar melhor a política que existe, não acabar com ela. Você é deputado em Brasília, né? E vocês trabalhariam por um salário mínimo? 1 ano. E aí? O Brasil está rachado, fraturado, e a gente precisa vencer isso com urgência. E isso se faz conversando, ouvindo. Nós, políticos, a gente deve pedir desculpa para vocês. Porque a classe política, de fato, faz por merecer tudo isso que vocês falaram da gente. Mas não é todo mundo, a gente não pode generalizar, não pode mesmo. Quando a gente generaliza, só os maus ganham. O mais básico para mim é reencontrar povo e política. Nos últimos tempos, povo e política já não falam a mesma linguagem. E aí os políticos ficam falando para eles mesmos e o povo não se sente representado. Esse reencontro que vai acontecer quando a gente consegue ir ao chão e conversar com todo mundo de igual para igual, ouvindo mais do que falando, e o que você falar, você cumprir, é o que deve ser feito. A gente vota, dá um voto de confiança para eles, mas quando eles chegam lá é outras coisas que eles fazem. Há um grande divórcio entre sociedade e políticos. Esse é o grande mal que o Brasil passa hoje, e essa mentalidade tem que ser mudada. Você, político, assim como nós, é um cidadão brasileiro, o que vale para mim tem que valer para você. Tem que ter mais igualdade. Isso é muito importante, a gente tem que igualar o senso de responsabilidade que nós temos, a obrigação, e o desafio é tão grande que não é possível mais que a gente admita que os políticos são superiores ao povo, são todos iguais, nós somos servidores. Normalmente é assim que se vê a classe política e a sociedade. A classe política está lá e a sociedade está aqui. Mas a realidade é essa aqui, né? Eu também sento no sofá, assisto o jornal com a minha mulher e digo, mas olha esse cara de novo, olha o fulano lá de novo. A população está pedindo um jeito diferente de fazer as coisas. Foro privilegiado, por exemplo, que é uma dessas questões, traz pra gente uma sensação de traição, de por que ele é diferente de mim. O que a gente tem que voltar a fazer é dar bons exemplos para que a boa política, os bons políticos sejam maioria. Se a gente fizer isso, se a nossa geração fizer isso, eu tenho certeza que aí a política vai voltar de novo a atrair as pessoas do bem, e também esse conceito de que todo político é igual vai mudar. O conceito que a maioria, acho que os brasileiros têm do político hoje, é de que eles não são gestores para a sociedade. O que eu acredito que vai fazer a diferença nessa nova geração que está surgindo, que quer ouvir mais, que quer fazer a política de uma forma nova, mais transparente, mais próxima, é voltar a dar bons exemplos, voltar a entregar resultados. Também somos brasileiros. Quando eu vejo o que está acontecendo aí, a mim me angustia também. E não é fácil fazer política enfrentando esse tempo em que as pessoas não se sentem representadas por políticos. E a quantidade de partidos, Pedro? Mais de 40 partidos no Brasil Tem uma lei que determine e tenha teto para números de partido. Não existem mais de 40 ideologias políticas. E a verdade é que virou um grande negócio. Por isso, um dos principais itens da reforma política que está sendo discutido no Congresso Nacional, e esse tem que passar, é a cláusula de barreira para justamente limitar o número de partidos e ficarem só aqueles que de fato representem parcelas da sociedade. E é importante isso que a gente ouviu de vocês, seria importante que todo político ouvisse isso pelo menos uma vez ao mês, para que a gente não deixe perder como a gente entrou com a vontade de fazer a mudança. Se não tá bom, a gente tem que abrir a boca para tentar mudar. Não olhem só para o próprio umbigo. A gente está esperto. A mensagem é clara. As pessoas querem um país com mais igualdade. Nós estamos empenhados na Câmara Federal para acabar com todos os privilégios que tanto irritam vocês. Estamos trabalhando para melhorar as reformas que estão sendo discutidas no Congresso. Todos os brasileiros
devem ter os mesmos deveres e os mesmos direitos, sem exceção. A maior contribuição que podemos dar é justamente fazer o que as pessoas estão pedindo. Trabalhar com esforço, humildade, para tirar o país da crise. A união de todos, a força de todos e a nossa crença vai fazer um Brasil melhor nascer desse momento, em que a nova política vai buscar soluções para velhos problemas. Renovação também quer dizer uma maior igualdade na política entre homens e mulheres. Luiz Linda Valois foi uma das primeiras juízas negras do Brasil. Neta de escravos, ela foi autora da primeira sentença de condenação por racismo no país. É difícil ser negro neste país. Agora, é muito mais difícil ser mulher e negra, pobre e da periferia no Brasil. Quem quiser saber o que é ser preta, pobre, candomblessista, da periferia, ousada, cabelo vermelho, rastafari, fique somente nesta condição 24 horas. Depois me conte a história. As oportunidades não surgem para nós assim de uma hora para outra, não. Nós temos que ir peitar e enfrentar as situações mais difíceis possíveis. Após uma brilhante trajetória na justiça, Luiz Linda poderia ter encerrado sua carreira. Ao invés disso, resolveu entrar na política. Decidi entrar na política porque eu não tinha mulheres, principalmente mulheres negras. Então, em um determinado momento lá, eu disse, eu vou lá enfrentar essa turma que está aí nesse comando e vou concorrer, vou disputar. Hoje ela é a ministra dos Direitos Humanos do Brasil. Mulheres negras, brancas, azuis, amarelas, pobres, ricas, não importa, cabelo rastafari e cabelo não rastafari, nós queremos essas mulheres ocupando o espaço de poder, no comando. Se nós mulheres não formos buscar o que é nosso, ninguém vai nos dar de mão beijada. Não, não, não. Nós queremos decidir os nossos destinos. Luiz Linda defende a participação da mulher na política. Venham, venham, a luta é árdua, é grande, mas o resultado é grandioso. Marias, venham comigo. Vamos lutar por este país. O mundo das pessoas e o mundo da política esteve separado por muito tempo. E após horas de conversa, a gente já tinha algumas respostas. A mudança que todos querem é uma mudança de atitude. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que participaram do nosso programa. E principalmente, agradecer a sinceridade das opiniões. Às vezes, ouvir críticas como essas pode ser difícil. Mas esse é o primeiro passo, na verdade é o único passo para podermos melhorar de verdade a política. A partir de agora, nós vamos promover encontros como esse por todo o país, para ouvir você e, junto com você, encontrar soluções para melhorar a política, mas principalmente para melhorar a sua vida. Esse é o nosso grande desafio. Você já percebeu que daqui a 5 anos o Brasil vai comemorar 200 anos de independência? Já pensou se nesse dia você não precisasse votar contra alguém, mas a favor de alguém? Votar não com resignação, mas com esperança. Para esse dia chegar, é preciso passar o Brasil a limpo e aprender com os erros. E construir já um país muito diferente, onde a gente seja de fato independente de tudo que nos faz mal. Independente da intolerância, do atraso, do medo e da descrença. E principalmente da injustiça e da desigualdade. O primeiro passo é reconstruir a política brasileira. E para reconstruir, é preciso resgatar alguns valores e princípios. Princípios simples e claros. Ouça as críticas, ignore os elogios. Quem para de ouvir, começa a errar. Errou? Volte atrás. Corrija. Nada do que você usa no governo é seu. Seja uma caneta ou um ministério. Não gaste mais do que pode. Quem vai repor esse dinheiro não é você, são os brasileiros. Você já tem o privilégio de representar o povo. Precisa de mais algum? Quem faz a lei tem que ser o primeiro a cumprir a lei. Não faça discursos, faça. Não faça discursos, faça. Não faça discursos, faça.